Outro conceito que a gente precisa trabalhar e modificar também é a ideia de que cada vez mais tecnologias, cada vez mais processos, cada vez mais informação, cada vez mais ferramentas. Eu tenho cada vez mais ferramentas para serem utilizadas em determinadas atividades ou pontos específicos, tentando cobrir o máximo possível de visibilidade sobre o ambiente de segurança, para ter a maior possibilidade de proteção. Onde a gente está falando aqui que possivelmente isso não é possível de acontecer. 100% de proteção não é possível. O que estamos considerando agora é a ideia de consolidar, tá? Consolidar ferramentas que de fato tragam valor ao seu trabalho. Ferramentas que tragam informação que vão gerar de fato valor na sua resposta, na recuperação do seu ambiente, na tratativa dos problemas que vão acontecer. Então, eu acho que a gente já tem insumos suficientes, eu acho que do dia de hoje, para falar um pouquinho sobre vários riscos que nós enfrentamos no dia a dia, no uso da informação, no uso de sistemas, no uso de inteligência artificial. Então, com esse foco, eu acho que a proposição aqui é a gente olhar para a segurança da informação como algo mais estratégico, como ela pode nos ajudar a evitar com que a gente caia em erros comuns ou que a gente, por exemplo, possa modificar paradigmas que nós temos tido ao longo dos anos sobre o que é segurança da informação. Então, num ponto de vista, quando a gente olha sobre os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, todas as organizações, né, e aí eu coloquei a foto dessa cidade que eu nasci, eu adoro essa cidade, mas que representa cada um dos órgãos que vocês trabalham. Cada um dos órgãos que vocês trabalham que gerencia cada vez mais dados e entrega todo esse serviço prestado em forma de serviço, e serviço digital. O que é o problema, além do desafio mais comum desde sempre que enfrentamos? É que nós estamos num mundo cada vez mais interconectado e interdependente. Falamos do projeto de nuvem, né, que o Antônio explicou aqui, o projeto de trazer todo o movimento da TI que está dentro de casa para a nuvem. A nuvem, por si só, apresenta uma série de desafios. O desafio de agilidade, flexibilidade, entrega de mais serviços. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar sobre o famoso aumento da superfície de ataque. A superfície de ataque basicamente é o seguinte: quanto mais serviço você adiciona, mais possibilidades de atacar esse serviço que o atacante tem. Ou seja, a superfície de ataque é literalmente as opções que eu tenho para empregar alguma técnica que vai explorar alguma vulnerabilidade desses sistemas e, por fim, me fornecer a informação que eu não deveria ter. No final das contas, quando a gente olha num mundo tão conectado quanto esse, tanto a agilidade pelo volume de serviço, pelo volume de máquinas. Imagina só, para cada pessoa nós temos mais ou menos 45 entidades não humanas, que podem ser tanto softwares como máquinas, como dispositivos pequenos, grandes, que sejam eles todos interconectados, que de alguma forma utiliza dados e de alguma forma pode empregar riscos de segurança da informação ao ambiente, ao serviço, à entrega do serviço ao cidadão. Tudo isso demonstra que o nosso modelo de segurança hoje aplicado, que é literalmente baseado em proteger 100% de tudo que nós temos, está cada vez mais complexo. Eu tenho cada vez mais coisas para proteger, cada vez mais coisas para gerenciar, cada vez mais informação para lidar, e num tempo cada vez mais curto. Quando a gente está falando de inteligência artificial, agora na palestra anterior, falando sobre a agilidade que está dando de informação para que os juízes possam ser mais rápidos nas suas sentenças. Imagine o volume de informação agora que um juiz precisa gerenciar. Não é só formular, mas ele vai gerenciar, ele tem a tutela sobre a decisão. Então ele agora vai ter mais processos para analisar. Vai entregar mais coisas, é claro. O cidadão vai ter mais agilidade. Mas imagine o volume. É o volume de informação. É o volume que dificulta. E gera mais e mais dificuldade, mais complexidade. Então, a mentalidade de proteger, eu preciso proteger 100%, é algo extremamente difícil e que precisamos trabalhar esse conceito. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, tem um outro problema que acho que vem sido falado aqui, por exemplo, o Antônio falou sobre, puxa, nossas equipes estão enxutas. As equipes não estão enxutas só na área de TI, que é a parte mais ampla quando a gente está falando de tecnologia, mas quando a gente está falando de segurança da informação, profissionais especializados em segurança da informação, está cada vez mais enxuto.
É muita coisa, é muita responsabilidade, é muito trabalho, é muito estudo. Logo, incentivo para ter mais gente está ficando cada vez mais desafiador. Trabalhar com isso significa que 75% das pessoas que foram pesquisadas estão dizendo: os últimos 5 anos tem sido cada vez mais desafiador estar nessa profissão, cuidar da proteção, porque o volume, a quantidade e a responsabilidade só tem aumentado. Então a gente olha nessa perspectiva e olha que a falta de profissionais também se torna parte desse desafio. Gerenciar isso significa que eu tenho só, em termos de defasagem aqui no Brasil, 750 milhões de posições defasadas, ou seja, eu preciso de gente e não tenho a quantidade de gente necessária. Ou seja, a gente tem um ambiente mais complexo, a gente tem mais coisa para proteger e menos gente para trabalhar. No final das contas, quando a gente olha nessa perspectiva e a gente vê que é a palavra de ordem que a gente precisa pensar sobre os nossos ambientes, os tribunais, o próprio sistema de justiça é o que a gente chama de resiliência. Resiliência no conceito de que a gente precisa tratar da ideia de que impactos, problemas acontecerão. Ser resiliente é ter a capacidade de me recuperar o mais rápido possível e manter a minha organização funcionando. Então, não é literalmente sobre o que eu posso fazer com os criminosos, sobre as falhas de segurança e sobre a falta de profissionais. Tentar eliminar cada um desses em 100% é impossível. O que eu quero dizer é que quando nós olhamos na perspectiva de que falhas podem acontecer, eu estou pensando na minha resiliência, assumindo uma realidade. O sistema bancário assume que fraudes vão acontecer. Então, o cartão de crédito, ele entende que algumas vezes vão acontecer ações fraudulentas. E dentro do processo de processamento do cartão de crédito, já existe a visão que existe esse risco e ele será tratado conforme ele acontecer. Me permitam errar, porque eu não sou da área jurídica, mas minha percepção, a força policial ela tenta ser preventiva, ela tenta tratar ou evitar o máximo possível que crimes aconteçam. Mas é impossível proteger tudo. É impossível garantir que crimes não vão acontecer, que um assalto não vai acontecer, que um assassinato não vai acontecer, ou qualquer outra coisa vai acontecer. Por isso nós temos a justiça, que vai tratar daquilo que acontecer, porque foi impossível evitar com que acontecesse. Faz sentido o raciocínio? Eu estou muito longe do que é a definição da justiça? Que é literalmente o ato de tratar, de responder a uma ação que aconteceu que é indevida. Então, nesse caso, quando a gente olha na perspectiva, o que eu preciso fazer? Eliminar o conceito de tolerância zero a falhas. E é literalmente isso que a área de segurança da informação tem sofrido nos últimos 5 anos. Por isso que aqueles profissionais que responderam que está cada vez mais difícil, é porque o nível de responsabilização está cada vez mais alto. Sabe por quê? Por causa do nível de dependência ao ambiente tecnológico que todas as organizações possuem hoje. Se o sistema de TI o tribunal consegue continuar funcionando? Acho que não. Né? Tem uma interrupção nos seus serviços. Ou seja, não consigo entregar mais sem tecnologia, logo a responsabilidade sobre esses serviços é mais alta. Eu tenho 12 minutos para falar todo o resto, mas eu vou tentar. O que acontece? Então, trabalhar o conceito de que falhas vão acontecer significa que eu estou dando aos nossos profissionais a possibilidade de serem mais assertivos, mas muito pelo contrário, eu não estou sendo permissivo dizendo a eles que eles podem falhar, mas é entendendo que falhas vão acontecer. E ao entender que falhas vão acontecer, eu preciso trabalhar uma estratégia que possa, de fato, resultar num ambiente mais resiliente. Aqui, quando vocês estão vendo nesse slide, literalmente existe um framework, ou seja, um guia de melhores práticas de segurança, que tenta dividir as práticas de segurança em pelo menos 5 camadas, da distribuição das suas atividades, regras, políticas e ferramentas que devem ser utilizadas na divisão entre governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. São 6 fases, porque agora a 2.0 tem 6 fases. Significa que você precisa implementar recursos e esforços em cada uma delas. O mundo ideal seria eu vou implementar o mesmo nível de esforço em todas elas. Eu vou implementar recursos em todas elas.
E se eu estiver implementando os recursos baseado, por exemplo, no NIST 2.0, significa que eu estou fazendo as melhores práticas de mercado. Estou 100% protegido? Não. Significa que eu estou fazendo o melhor possível para manter tudo funcionando. E você vai estar fazendo um bom trabalho se fizer assim. Mas seguindo o conceito que eu acabei de trazer, que a gente precisa eliminar o conceito de tolerância zero a falhas, significa que eu preciso abordar de uma forma diferente. No Brasil, nós temos, de uma certa forma, implementado muito recurso na proteção, que é identificar e proteger. São essas duas camadas. A maior parte dos recursos aplicados dentro das organizações de TI, em termos de ferramentas, são ferramentas de proteção. Estou dizendo aqui, tira as ferramentas de proteção, elimina elas? Não. Estou dizendo que agora a gente precisa dar um foco de investimento e esforço em uma outra área que não tem sido tão bem atendida, que é a área, literalmente, detectar, responder e recuperar, seguindo o raciocínio de construção de um ambiente mais resiliente. Quando a gente olha nessa perspectiva, a ideia que eu estou propondo é trazer um pouco de descompasso sobre o investimento que tem sido muito feito em termos de proteção, mas agora criar meios, planos, formas de detectar problemas que estão acontecendo, trabalhar um plano de resposta sobre esses problemas que estão acontecendo e ter um plano de recuperação, de continuidade do meu ambiente. Eu preciso trabalhar essa estratégia para garantir com que a organização, sabendo que, de alguma forma, em algum momento, problemas vão acontecer, eu tenho todo um arcabouço que vai me dar uma orientação. E por uma questão também de percepção, eh, voltando na questão dos cartões de crédito, eu acho que todo mundo já recebeu, ou agora está mais frequente ainda do que nunca, avisos da operadora de cartão de crédito que a possível compra que aconteceu com o seu cartão pode ou não ter sido feito por você. Antes era uma URA que te ligava perguntando isso, né? O senhor fez essa compra? Não, não fiz. Ah, então a gente vai tratar aqui. Hoje está muito mais pelo serviço de mensagem, o WhatsApp, ou às vezes pelo próprio app, ele já está te notificando que bloqueou seu cartão porque tinha uma compra não devida. A coisa está até mais rápida. E a grande pergunta é o seguinte: realmente os criminosos estão tentando, e realmente as operadoras estão atuando. Qual é a percepção? Você vai deixar de usar seu cartão de crédito? Não, a percepção é que alguém está cuidando disso. E o que nós precisamos de fazer isso dentro dos nossos ambientes, tanto internamente quanto para o público externo, é demonstrar que estamos fazendo o nosso trabalho, de saber que problemas vão acontecer e vamos tratar dele e vamos mostrar que se tem culpados, eles vão ser né, vão pagar por isso e dar o exemplo. Então, nesse aspecto, a intenção de avaliar que a tolerância zero a falhas precisa ser modificada. Outro conceito que a gente precisa trabalhar e modificar também é a ideia de que cada vez mais tecnologias, cada vez mais processos, cada vez mais informação, cada vez mais ferramentas. Tem cada vez mais ferramentas para serem utilizadas em determinadas atividades ou pontos específicos, tentando cobrir o máximo possível de visibilidade sobre o ambiente de segurança para ter a maior possibilidade de proteção. Onde a gente está falando aqui que possivelmente isso não é possível de acontecer. 100% de proteção não é possível. O que estamos considerando agora é a ideia de consolidar, tá? Consolidar ferramentas que de fato tragam valor ao seu trabalho. Ferramentas que tragam informação que vão gerar de fato valor na sua resposta, na recuperação do seu ambiente, na tratativa dos problemas que vão acontecer. 100% de visibilidade, 100% de proteção, acaba sendo um fator que dificulta e de distração da própria equipe. Então, imagine, o Antônio estava falando sobre um dos critérios do case lá de adoção de nuvem é preciso treinar as equipes, preciso ter conhecimento. Cada ferramenta adicionada dentro do ambiente necessita de mais treinamento. E a gente sabe, né? A gente também, como ser humano, tem uma limitação de volume de informações, de treinamento, de aprendizado que a gente pode ter em relação àquilo que a gente pode entregar. Então, racionalizar quais são as ferramentas que de fato são essenciais e críticas para a atividade a ser entregue dentro do trabalho, onde não te gere uma dependência no uso da ferramenta, ou seja, eu estou trabalhando para a ferramenta e não a ferramenta para mim, é o tipo de avaliação que precisamos fazer. Opa! Ah. Então, minimamente falando, a gente está falando de reduzir as ferramentas para melhorar a nossa capacidade de observar, defender e responder.
a qualquer tipo de evento de ataque cibernético. Então, consolidação é um termo muito utilizado no mercado, hoje em dia, no mercado de TI, onde a ideia é: eu vou pegar aquele volume enorme de ferramentas, né? A tendência para cada organização é mais ou menos 46, 50 ferramentas de gerenciamento que precisam ser gerenciados. Então, imagine vocês, equipes com 10, 5, 4, 3, uma pessoa, né? Já vi muito lugar com equipe, que precisa de fato gerenciar tudo isso. E é impossível, acaba sendo um desperdício de dinheiro e tempo e esforço para não ter o resultado desejado. Então, a ideia não é que, puxa, não precisamos mais das ferramentas. A gente precisa de racionalizar por que essas ferramentas são necessárias e se elas empregam o valor necessário do tempo que eu vou gastar na condução do meu ambiente. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui como parte da nossa mensagem é que precisamos fortalecer o nosso ecossistema com maior nível de inteligência cibernética. Eu falei aqui bem no início, estamos interconectados. E um dos principais pontos hoje de discussão nos ambientes de segurança, sobre as empresas, sobre as organizações, sobre os governos, é essa interdependência, essa interconexão, e inclusive na utilização do que a gente tem chamado de terceiros, ou seja, as próprias ferramentas. As próprias ferramentas possuem vulnerabilidades que estão sendo exploradas. Eu acho que quem está acompanhando as notícias sobre falhas de segurança que estão acontecendo, as maiores falhas de segurança que estão acontecendo, estão literalmente em ferramentas de terceiros, mas que também fazem parte do nosso ambiente, que também fazem parte dos serviços que são entregues dentro da nossa organização. Então, o que nós precisamos fazer é criar um ambiente de inteligência, de troca de informação entre as organizações. Os próprios tribunais podemos tratar como um ecossistema inteiro, né? Então, tem os tribunais de trabalho, o tribunal de justiça, o tribunal militar, tem vários tipos, e cada um com a sua especialidade e com equipes com níveis diferenciados de treinamento. A ideia de consolidar todo esse conhecimento, de criar uma inteligência, um compartilhamento de informação, de inteligência, de práticas. Lembra do recuperar, detectar, responder, recuperar? Alguns podem estar tendo práticas muito boas, estão funcionando muito bem. A ideia de compartilhar essas práticas, ter um repositório onde podemos facilitar, criar exemplos, dar conhecimento a outros, estamos também nos protegendo. Então, proteger o ecossistema significa também proteger a própria organização. Então, a ideia de trabalhar em conjunto alivia esse conceito de que a segurança falha pelo ponto mais fraco da sua corrente. Então, se um dos nossos parceiros falhar, nós também falhamos. Porque, de alguma forma, estamos interconectados e, por meio dos nossos parceiros, precisamos nos ajudar a resolver essa questão de segurança. Mas também tem um papel que cada um aqui, como gestor da área de segurança, precisa ter junto aos seus parceiros. É pensar num plano de continuidade, e se eu preciso pensar num plano de resposta a incidentes, eu preciso também entender quem são os meus parceiros, quem são os meus fornecedores, quem está conectado diretamente ao meu ambiente, e com isso criar planos de resposta a incidentes que envolvam esses parceiros. Porque muitas vezes estou tendo um ataque que está vindo de um parceiro, ele não sabe o que está acontecendo, eu sei, eu preciso ter um meio de notificação, preciso comunicá-lo, preciso que ele faça parte ou faça o papel dele dentro do processo de interrupção de um ataque que possa estar acontecendo. Então, esse é um dos pontos. E outro ponto é criar um plano de resposta formal dentro do próprio ecossistema. Então, tem um Conselho Nacional de Justiça, tem todos os conselhos que podem, talvez, viabilizar, isso é uma proposta de ideias, que possa viabilizar uma coordenação, um centro cibernético de atuação de resposta a incidentes, de coordenação, de compartilhamento de informações que possam resultar na melhor resposta a incidentes entre todos os tribunais. Então, segue a tarefa como ecossistema, segue a tarefa como própria instituição. Eu consegui fazer dentro do tempo que me pediram. Gostaria de agradecê-los pelo tempo. Estaria à disposição aqui fora, caso alguém queira conversar mais sobre o assunto. E muito obrigado.